E aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá tudo tranquilo com vocês? Espero que esteja tudo bem, espero que vocês estejam felizes. Professor, não estou feliz não, estou muito triste. Turma, não se preocupe que você está feliz, pode ter certeza. Essa fase é uma fase de amadurecimento intelectual, você está ficando mais inteligente. É uma fase de amadurecimento emocional, você está ficando mais resistente internamente às adversidades da vida. Professor, eu choro todo dia, não estou não. Turma, não se preocupe, eu lhe dou a certeza que quando você passar, você vai olhar para trás e vai dizer, eu faria tudo de novo. Acho que não fiz nem tanto, porque compensa tanto você atingir seu objetivo, você se superar, você conseguir mostrar que você pode. Compensa tanto você ser servidor público, você ter todos os seus direitos, você ter uma gratificação, uma remuneração boa, digna, condizente do que é para ser, para você ter uma boa qualidade de vida. Compensa tanto, pessoal, que vai valer a pena. Não desista, turma. Continue, estude. Você já nadou, você já renunciou várias coisas e vai desistir agora? É claro que não. De hoje, pegue um monte de exercício, questão, prova e saia resolvendo. Saia resolvendo que vai dar tudo certo. Certo? E como eu já combinei com vocês, quando você passar, você vai mandar uma passagem para mim, para o Hernani, para a galera aqui do EVP, e a gente vai comer às suas custas, já que você vai virar rico. Tranquilo? Vamos lá. Turma, então a gente está conversando ainda sobre antijuridicidade ou ilicitude. Vimos que para agir antijuridicidade ou ilicitude, não deve estar presente algum excludente de ilicitude ou de antijuridicidade. As excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade são também conhecidas como os discriminantes ou justificantes. E a gente já falou do consentimento do ofendido, a gente já falou do estado de necessidade e agora a gente passa a falar do assunto que eu até já andei adiantando, que é exatamente sobre a legítima defesa. A legítima defesa, ela está conceituada no artigo 25 do Código Penal. E a legítima defesa diz assim: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então perceba, eu falei para vocês da diferença de estado de necessidade e legítima defesa. No estado de necessidade, você sacrifica um bem jurídico para salvar outro, quando isso é inevitável, e para salvar de um perigo, que é um perigo atual, que está ocorrendo naquele momento, e aquele perigo não é um perigo determinado, é um perigo que envolve várias pessoas. O naufrágio do navio não é um perigo determinado, é um perigo para várias pessoas. Esse perigo do estado de necessidade, ele pode ser causado ou por uma agressão humana, ou por um fato humano, melhor dizendo, ou por um animal, ou ainda pelo um fato da natureza. Já a legítima defesa é diferente. Na legítima defesa, você sacrifica um bem jurídico para salvar outro de um perigo atual ou iminente, ou seja, na legítima defesa se admite que o perigo ainda não seja atual, que o perigo seja iminente, e esse bem jurídico que você sacrificou, aliás, esse bem jurídico que você salvou, ele estava sob um perigo determinado. É por isso que quando alguém vem me matar, e esse alguém vem só me matar, aí é um caso de legítima defesa. Porque quando alguém vem com a arma, para mim, é um perigo determinado. Falei para vocês do exemplo do animal. Tem um animal solto, um pitbull solto. O pitbull vem me agredir. Eu mato o pitbull, é um caso de estado de necessidade. Porque o animal solto, o animal que não está amando de ninguém, aí o perigo é para todo mundo. Agora, se o pitbull estiver amando do Hernani, o Hernani diz: pitbull, mate o Sidney. Aí o pitbull vem me matar e eu mato o animal, aí nesse caso o perigo ele é determinado. O perigo é para mim, eu matei o animal, então eu agi em legítima defesa, mesmo que eu tenha matado o animal. É porque no caso eu repeli uma injusta agressão. Perceba, enquanto no estado de necessidade o perigo ele é indeterminado e ele pode ser causado por um ser humano, pela natureza ou por um animal, na legítima defesa, esse perigo é determinado e ele é decorrente de uma injusta agressão. E para o direito penal, só quem pode ter consciência é o ser humano. Então só o ser humano é que pode praticar uma injusta agressão.
De forma que o perigo na legítima defesa, além de ser um perigo determinado, ele é um perigo provocado por outro ser humano. É lógico que esse outro ser humano, ele pode se utilizar de um instrumento, como um animal, como eu falei, como um incapaz. Aí tudo bem, ele pode se utilizar de um instrumento. Só que é ele que está se utilizando. Então, na legítima defesa, esse perigo, além de ser determinado, é um perigo, quando você alega legítima defesa, onde você vai repelir uma injusta agressão. E essa agressão ela é causada por um ser humano. Então, vamos lá. Entende-se a legítima defesa que usando moderadamente os meios necessários. Pessoal, lá eu prometi para vocês que eu ia falar de excesso. Lá no artigo 23, parágrafo único do Código Penal, ele vai falar do excesso, quando o excesso é punível. Veja, é o artigo 23 que exemplificativamente traz quais são as excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade. Legítima defesa, estado de necessidade. Acontece que todas as excludentes de ilicitude, para você alegar, além de você provar que tinha ciência que estava agindo acobertado, amparado por alguma excludente de ilicitude, você tem que provar que houve proporcionalidade. Ou seja, que você usou proporcionalmente os meios. Veja, na legítima defesa no estado de necessidade, como a gente está vendo, existe o sacrifício de um bem jurídico para salvar outro. Beleza. Só que esse bem jurídico sacrificado foi utilizado só proporcionalmente. Ele foi sacrificado proporcionalmente que era necessário para salvar o outro bem jurídico. Em outras palavras, havendo excesso, você vai sim responder pelo excesso. Ou seja, vem um cara me matar, eu consegui tirar a arma dele e imobilizá-lo. Só você também é um ninja. Pois é. Aí eu consegui tirar a arma dele e imobilizá-lo. Ele está imobilizado. Eu vou e atiro, pá, contra ele. Isso é um excesso. E de acordo com o artigo 23, parágrafo único, quem age com excesso, seja esse excesso doloso, seja esse excesso culposo, responde pelo excesso. Então perceba que para você alegar qualquer excludente de ilicitude, você tem que mostrar que agiu com razoabilidade, com proporcionalidade. Porque se você excedeu, e seja esse excesso doloso, seja esse excesso culposo, você vai responder sim pelo crime. Professor, então quer dizer que naqueles filmes que a gente vê, a mulher tá com a arma e o cara tá chegando contra ela e ela atira, desesperada, tal. Quer dizer que ela pode chegar a responder? Pode ser que ela possa chegar a responder. Se ficar caracterizado que o indivíduo já estava lá, imobilizado, o cara já tinha caído no chão e ela continuou atirando, aí houve excesso. E pelo excesso a gente responde. Então, tanto no estado de necessidade como na legítima defesa, onde a gente sacrifica um bem jurídico, a gente só pode sacrificar esse bem jurídico proporcionalmente à proporção que dê para salvar o bem salvo. Porque se o bem jurídico que estava em perigo já está salvo e você continua sacrificando o outro bem, aí nesse caso tem excesso. E pelo excesso você responde, de acordo com o 23, parágrafo único. Daí o artigo 25 diz: entende-se em legítima defesa que usando moderadamente os meios. Aqui é proporcionalidade, aqui é razoabilidade. Até existe um autor do direito administrativo, olha aí, tia Lide, que salvo engano é o Celso Antônio Bandeira de Melo, salvo engano, que ele diz assim: o princípio da proporcionalidade é você não matar um passarinho com um canhão. Tem até esse exemplo, que eu nunca mais esqueci, porque realmente é um exemplo. Como é que eu vou matar um passarinho com canhão? Falta razoabilidade, falta proporcionalidade. E tanto no estado de necessidade como legítima defesa, como exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal, qualquer excludente de ilicitude, caso haja excesso, você responde sim pelo excesso. Então entende-se legítima defesa que usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão. Já falei que essa injusta agressão é um perigo determinado e é um perigo causado por um ser humano. Turma, ainda sobre injusta agressão, você acha que é necessário o agredido
o agressor, aliás, saber que a agressão dele é injusta. Por exemplo, o Hernani vem me matar e o Hernani acha que ele pode sim me matar. Só que aí eu vejo, poxa, eu tô em legítima defesa, eu pego e imobilizo o Hernani e coloco ele imobilizado. Nesse caso, pessoal, precisa o Hernani saber que a agressão dele é injusta para eu poder alegar estado de necessidade? Claro que não. Ou para eu poder alegar em legítima defesa? Claro que não. A legítima defesa, pessoal, só quem precisa saber que aquela agressão é injusta é exatamente o agredido. Então só o agredido, aquele que agiu em legítima defesa, é que precisa saber que a agressão do agressor, ela é injusta. Daí porque não é possível a existência de legítima defesa real de legítima defesa real. Como assim, professor? Não se pode existir legítima defesa real ao mesmo tempo. Não é possível a existência de duas pessoas agindo em legítima defesa ao mesmo tempo. Como assim, professor? Pessoal, se legítima defesa é você repelir uma injusta agressão, é porque necessariamente uma é injusta, e se uma agressão é injusta, a outra agressão é justa. Daí porque, como para você agir em legítima defesa, você tem que alegar injusta agressão contra o seu bem jurídico, não existe legítima defesa real de legítima defesa real ao mesmo tempo. Por quê? Porque se uma agressão é injusta, a outra é justa. Então é impossível haver legítima defesa real concomitante. Ao mesmo tempo, não dá para existir. Porém, entretanto, todavia, é possível sim que exista a legítima defesa real sucessiva. A legítima defesa real sucessiva. E professor, o que vem a ser a legítima defesa sucessiva? A legítima defesa sucessiva é um estava em legítima defesa e o outro depois poder agir. Por exemplo, imagina que eu vou matar o João. Aí o João vem e age em legítima defesa atirando contra mim. Então o João está em legítima defesa real contra mim. Acontece que o João me dá um tiro e eu já estou estatalado no chão. Opa, quase que eu caio agora. E eu já estou estatalado no chão. Aí eu posso... Aí o João já estou no chão, aí o João continua atirando contra mim. Eu posso agora atirar contra o João e alegar a legítima defesa? Posso, porque agora é um caso de legítima defesa sucessiva. Quando eu fui atirar contra o João e o João atirou contra mim, tudo bem, o João estava agindo sobre legítima defesa real, amparado pela legítima defesa real. Acontece que quando o João comete excesso, a gente já viu que, de acordo com o 23, parágrafo único do Código Penal, o agente responde pelo excesso, tanto doloso como culposo. A partir do momento que eu já estou no chão e o João começa a atirar contra mim, eu posso agir com legítima defesa real em face do excesso do João. Então é sim possível, existe legítima defesa sucessiva. Um estava em legítima defesa e depois o outro passa a estar. Exemplo, legítima defesa real, eu for matar o cara atira contra mim. Já estou imobilizado, ele continua atirando, eu posso atirar de volta, tentando alegar legítima defesa, eu posso alegar legítima defesa contra o excesso dele. Isso é só um exemplo. E aí, turma, então não é possível existir legítima defesa real com legítima defesa real ao mesmo tempo, mas é possível existir legítima defesa real sucessiva. Primeiro o de um autor e depois de outro. É sim possível haver a chamada legítima defesa real e a legítima defesa putativa. O que é mesmo em legítima defesa putativa? Legítima defesa putativa é exatamente quando o agente acha que está agindo sobre algum excludente de ilicitude, mas na realidade não está. Ele acha que está em legítima defesa, mas na realidade não está. Então imagina o exemplo que eu falei para vocês. O João ficou sabendo que o José ia matá-lo naquele dia. O João se armou. O José se arrependeu de querer matar o João
e foi caminhando em direção ao João explicar que não ia mais matá-lo. Acontece que o João começou a atirar contra o José, porque o João acreditava estar agindo sobre algum excludente de ilicitude. No caso, o João estava agindo sobre legítima defesa putativa. Ele acreditava que o José ia matá-lo, mas o José não ia matá-lo. Pode o José revidar a agressão do João? Pode. Aí o José estaria em legítima defesa real. Então é sim possível existir concomitantemente legítima defesa real e legítima defesa putativa. Porque a legítima defesa putativa, turma, não deixa de ser uma injusta agressão. A legítima defesa putativa não deixa de ser uma injusta agressão. Ora, então é possível haver legítima defesa real e legítima defesa putativa ao mesmo tempo. Assim como a doutrina admite existir legítima defesa real e estado de necessidade real ao mesmo tempo. Porque na legítima defesa real você repele uma injusta agressão. E já no estado de necessidade não existe a necessidade de ser o estado de necessidade contra uma injusta agressão. Então é sim possível, como o estado de necessidade não requer para a sua caracterização que haja o sacrifício numa situação de injusta agressão, é sim possível haver ao mesmo tempo legítima defesa real e estado de necessidade real. Mas não é possível haver a legítima defesa real e legítima defesa real ao mesmo tempo. E aproveitando que a gente está falando nisso, é possível haver estado de necessidade real de estado de necessidade real? É possível que duas pessoas aleguem que estavam em estado de necessidade ao mesmo tempo? É. O exemplo do naufrágio, pessoal. O exemplo do naufrágio, onde uma pessoa mata a outra, aqui matar estava agindo em legítima defesa. Ou, aqui matar estava agindo em estado de necessidade. Veja bem. É possível, então, haver estado de necessidade real, ao mesmo tempo, estado de necessidade real. É possível haver estado de necessidade real em face de uma legítima defesa. Que aí a doutrina dá até um exemplo que se confunde muito com esse exemplo do naufrágio. É o exemplo que se eu estou já no bote, então eu estou seguro. Não existe um perigo contra mim. Só que vem uma pessoa subir no bote e se ela subir, o bote afunda. Aí nesse caso, essa pessoa está agindo em estado de necessidade, querendo me matar, e eu, se matá-la, estou agindo em legítima defesa. Então é um exemplo onde tem legítima defesa real e estado de necessidade real ao mesmo tempo. É possível haver legítima defesa real e estado de necessidade real, e estado de necessidade real e estado de necessidade real, ao mesmo tempo, concomitantemente. Não é possível haver legítima defesa real de legítima defesa real ao mesmo tempo. Porque a legítima defesa, você repele uma injusta agressão. E se uma agressão é injusta, a outra é justa. Perfeito. Então, voltando, turma, para a gente conversar sobre um pouquinho mais sobre a legítima defesa. Entende-se em legítima defesa que, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente. Como eu conversei com vocês, a agressão é iminente, é aquela que é antes da atual. É aquela que está na iminência de se tornar atual. Então ele repele injusta agressão, atual ou iminente. Queridos amigos, como é que você memoriza que o estado de necessidade você só repele um perigo atual e a legítima defesa é um perigo atual ou iminente? Você pensa assim: bom, a legítima defesa, o perigo é determinado, o perigo é certo, dirigido a uma pessoa, e a legítima defesa, ela é um perigo provocado por um ser humano. É um perigo provocado por um ser humano. Dessa forma, queridos amigos, o ser humano ele é muito imprevisível. Então, se o Hernani está vindo com a arma no bolso e eu sei que ele vai me matar, eu não tenho que esperar o Hernani sacar a arma para poder tentar imobilizá-lo, para poder atirar contra ele. Porque enquanto a arma do Hernani está só no bolso, o perigo é iminente. A partir do momento que ele saca a arma, aí o perigo se torna atual.
Na legítima defesa, então, você não precisa esperar o perigo ficar iminente, ficar atual, perigo iminente, ficar atual para você agir. Já que aí você repele uma agressão de um ser humano e o ser humano ele é muito imprevisível. E aí, turma, só para a gente acabar a legítima defesa e passar a falar de exercício regulado de direito, de estrito cumprimento do dever legal, vamos ver algumas das classificações da legítima defesa, que aqui, turma, é super, ultra, hiper, mega parecido com as classificações do estado de necessidade. Então, bora lá. Existe, turma, como a gente já conversou, a legítima defesa real e existe a legítima defesa putativa. Então, existe a legítima defesa real da legítima defesa putativa. A putativa, até como a gente já conversou, é aquela legítima defesa imaginária, que o agente incorre em erro, só está na cabeça do agente. Existe também a legítima defesa defensiva e a legítima defesa agressiva. Aqui, turma, a gente observa que há dois tipos de conceituação. Na legítima defesa defensiva, para uma conceituação, é aquela em que o agente ele não pratica nem fato típico. Nem fato típico ele pratica. É aquela, por exemplo, que o Hernani vem me matar e eu vou e imobilizo o Hernani para que ele não me mate. Eu tomo a arma dele. Nesse caso, é a legítima defesa defensiva, porque nem fato típico teve. Já a legítima defesa agressiva é aquela que ocorreu o fato típico. O cara veio me matar, ocorreu o fato típico. O cara veio me matar, só que eu matei ele antes dele me matar. Aí, nesse caso, seria a legítima defesa agressiva. Agora, pessoal, alguns colocam também que a legítima defesa defensiva é igual ao estado de necessidade defensiva. Eu prefiro essa classificação. O estado de necessidade defensivo é aquele onde você agride bem jurídico do próprio causador do perigo. E a legítima defesa defensiva, para esse outro conceito, é quando você atinge o bem jurídico do próprio causador do perigo. Já a legítima defesa agressiva é aquele que você atinge o bem jurídico de terceiro que não causador do perigo. Eu gosto mais dessa conceituação, mas parte da doutrina vai dizer que legítima defesa defensiva é aquela que você não precisa nem praticar o fato típico e legítima defesa agressiva é aquela que você pode praticar o fato típico, sim. Você praticou o fato típico, mas não é crime exatamente pela excludente de ilicitude. E aí, turma, existe a legítima defesa sucessiva, que aí ocorre quando um agente está em legítima defesa e logo em seguida o outro entra em legítima defesa, porque esse que estava em legítima defesa agiu com excesso. Então a agressão dele, que era justa, passou a ser uma agressão injusta. A agressão dele, que era justa, passou a ser uma agressão injusta. Tá tudo bem, turma? Respire, faça um alongamento, relaxe e deixe todas as informações penetrarem no seu seio. Dá tudo certo. Vamos ter fé, turma. Turma, aí agora a gente vai falar das últimas duas causas de exclusão da ilicitude. As outras causas de exclusão da ilicitude, como lá o tal do aborto, eu sei que eu já mencionei, mas lá no artigo 128 a gente volta a falar um pouquinho dela também. A gente já viu então estado de necessidade, legítima defesa, já vimos causa supralegal de exclusão da ilicitude. Falta o estrito cumprimento do dever legal e falta o exercício regulado do direito. Pois muito bem, o estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal, ele é destinado a funcionário público. Só funcionário público, no exercício de suas funções, pode alegar estrito cumprimento do dever legal. Já o exercício regulado do direito é o que pode ser alegado por particular. Então, enquanto o estrito cumprimento do dever legal é o alegado pelo funcionário público, o exercício regulado do direito é o alegado pelo particular. Professor, quer dizer que o funcionário público não pode alegar exercício regulado do direito? Pode, desde que não esteja na situação de funcionário público. Por exemplo, aquelas violências esportivas, como o boxe, está na maior fama aí, o UFC.
O UFC, o boxe, essas lesões esportivas tem prevalecido, muito embora já tenha lei que permita isso, mas tem prevalecido que é o exercício regulado direito, desde que esteja toda a atuação voltada nos termos da lei do esporte. Ou seja, vocês lembram do caso do Mike Tyson, que ele cortou a orelha, né? Ele mordeu a orelha do Holyfield. E aí, nesse caso do Mike Tyson, ele foi além do que o esporte permitia. Por isso que ele respondeu e foi processado e condenado pelo crime de lesão corporal no Holyfield. No caso, já existem leis que regulamentam o esporte. Lembra que eu falei que as excludentes de licitude podem estar em outras leis? Pois as leis que regulamentam os esportes, esses esportes que há violência, elas permitem que o indivíduo pratique esses esportes, pratique essa violência, desde que seja dentro das regras do jogo. Então eu, Sidney, se eu vier a praticar um desses esportes e cause lesão corporal em alguém, eu vou alegar exercício regulado do direito de praticar esporte. Agora, eu, Sidney, funcionário público, né? Agora eu, Sidney, funcionário público, com mandado do juiz, vou na tua casa e subtraio a televisão para outra pessoa, aí agora, como eu sou um funcionário público e estou em estrito cumprimento dos meus deveres, aí simplesmente eu vou alegar estrito cumprimento do dever legal. Então perceba bem, tanto o exercício regulado do direito, como o estrito cumprimento do dever legal, são situações onde a lei permite que o indivíduo pratique um fato típico. Então a lei permite, funcionário público, você pode praticar esse fato típico e não vai ser crime. Ou então, turma, o exercício regulado do direito, a lei permite que o particular ele pratique o fato típico sem que isso seja crime. Lembram lá do artigo 301? Qualquer do povo pode prender em flagrante? Se o Hernani me prende em flagrante, é um exercício regulado do direito dele, que ele tem, com base no 301 do Código de Processo Penal, de prender as pessoas que estão em flagrante delito, claro. Esse é o flagrante facultativo. Agora, lá no 301 tem qualquer do povo pode, a autoridade policial e seus agentes devem prender em flagrante delito. Opa! Então, a autoridade policial, como ela deve prender em flagrante delito, quando ela prende alguém e leva até a delegacia, é o caso do sequestro e do cárcere privado, praticou fato típico. Mas não são fatos típicos ilícitos, já que a lei permite que o funcionário público faça isso. Professor, aí a maior dúvida de grandes alunos quando eu dou aula presencial. E um militar que está em guerra e ele mata o inimigo, nesse caso, ele está em estrito cumprimento do dever legal, dele. Turma, você pensa o seguinte, ninguém tem o direito, e isso é o que prevalece hoje, tá? Isso aí ainda é muito divergente, até porque tem muita gente, muita gente escreve sobre isso. Mas, geralmente nas questões, funciona o seguinte raciocínio. Você pensa, alguém pode ter o direito de matar outra pessoa, no ordenamento jurídico tão protecionista como o nosso? Será que a lei vai dar o direito de alguém matar alguém? Não. Então, no caso, seria legítima defesa. Porque exercício regulado do direito é quando você tem o direito de fazer alguma coisa e faz. Legítima defesa da posse, por exemplo. Você tem o direito de defender a sua propriedade. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Se ninguém tem o direito de matar ninguém, a situação provavelmente vai ser de legítima defesa. E não de estrito cumprimento de dever legal e nem de exercício regulado do direito. Dá pra pensar assim? Então, beleza. Turma, a aula acabou, aí eu vou ficar por aqui e próxima aula a gente começa daqui e resolve mais exercícios. Tudo de bom, turma, e tchau, tchau.